Novas informações da tragédia na Venezuela. Equipes entraram no 4º dia de buscas, com chances cada vez menores de se encontrar sobreviventes nos escombros. Pelo menos 1.450 pessoas morreram nos terremotos que devastaram parte do país. Venezuelanos que aguardam notícias de familiares reclamam da falta de maquinário pesado para ser usado nas operações de resgate em meio aos destroços. Moradores atuam como voluntários em salvamentos, mas em muitos lugares há dificuldade em acessar locais sem máquinas especializadas. Enquanto isso, a ajuda humanitária chega de várias partes do mundo e a logística agora foi facilitada com a abertura de uma das pistas do aeroporto de Caracas, que foi também afetado pelos tremores. Uma equipe que veio da Virgínia, nos Estados Unidos, conseguiu retirar com vida uma mãe e um bebê de 9 meses dos escombros de um prédio que ruiu. Os dois tiveram apenas ferimentos leves, já estão em segurança. Não foi informado quanto tempo eles ficaram soterrados. Hoje, pai e filho foram salvos após 4 dias nos escombros em La Guaira, que é a área mais devastada pelos terremotos da última quarta-feira. Eles foram retirados com macas improvisadas, com lonas e foram levados com vida até uma ambulância. Em um outro momento dramático, é possível ver a alegria de um homem, olha só, sendo salvo por socorristas espanhóis. A vítima passou praticamente 3 dias soterrada em La Guaira. A equipe responsável pelo salvamento revelou que passou várias horas fazendo um trabalho muito cuidadoso de estabilização da estrutura que desabou para fazer então a retirada dele de forma segura, e aí está o sentimento de alívio. Quem conseguiu escapar vivo dos terremotos enfrenta ainda uma realidade muito dura. Muitas famílias desabrigadas passaram a dormir nas ruas e praças de Caracas, em barracas improvisadas. Muitas crianças também nas ruas. Muitos prédios que não desabaram foram declarados inseguros pelas autoridades e acabaram interditados. A CNN acompanha em loco a situação na Venezuela. Milhares de venezuelanos ainda mantêm a esperança de reencontrar familiares e entes queridos. As equipes de resgate continuam um trabalho intenso na região para salvar as pessoas soterradas. A nossa repórter na Venezuela, Daniela Zambrano, está em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos terremotos, e mostra o cenário pelas ruas. Confira. Incrivelmente, ainda há esperança de encontrar pessoas com vida. Neste lugar, Catelamar, estão os socorristas de Turquia e as pessoas que têm horas cá dizem-nos que eles detectaram 3 corpos com vida. Vemos de ratos, um cão, fazer as labores para identificar o lugar onde estão, a poucos metros do outro lado. Como possam olhar, tudo está destruído, mas há umas horas, resgatistas dos Estados Unidos lograram retirar a uma senhora de 54 anos de idade com vida. O panorama é desgarrador, mas estas informações trazem esperança para milhares de pessoas que ainda estão à procura de seus familiares. Outra preocupação dos habitantes de La Guaira é que não tem ajuda para retirar os corpos das pessoas falecidas. Os resgatistas internacionais estão enfocados em sacar as pessoas com vida, mas eles precisam de ajuda para sacar os corpos de sua família antes de que seja muito tarde por a descomposição. Tem ainda uma situação dramática. Cerca de 680 mil crianças precisam de assistência humanitária na Venezuela, segundo o Unicef. Elas representam quase 40% dos afetados por essa tragédia. O representante do órgão na Venezuela, Manuel Rodrigues Pumarol, disse que muitas dessas crianças não têm acesso à água. Os danos em hospitais também complicam os atendimentos de saúde,
tanto para crianças quanto para mulheres grávidas. Além disso, Pumarol afirma que diversas escolas sofreram danos, dificultando o acesso à educação no curto e no médio prazo. Segundo o Unicef, a ONU e outros parceiros mobilizaram equipes e suprimentos para atender cerca de 650 mil pessoas, dentre elas 234 mil crianças. A assistência envolve saúde, nutrição, saneamento e proteção à infância e à educação. A gente vem contando por aqui que o governo resgatou 13 brasileiros que estavam na Venezuela. Eles buscaram ajuda após o fechamento do aeroporto comercial de Caracas por causa desses terremotos. Vamos conversar com a Aline Beckett, direto de Brasília, que acompanha essa ajuda, as movimentações do governo brasileiro e nos conta como foi feito o transporte desse grupo. Aline, bem-vinda. Oi, Ju, muito obrigada. Boa noite a você e a todos. Isso mesmo, hoje o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, informou que transportou de volta ao Brasil 13 cidadãos brasileiros que estavam em Caracas, na Venezuela. Eles estavam de passagem na Venezuela, mas acabaram ficando em Caracas por conta do bloqueio ali do aeroporto comercial da capital venezuelana. Então, eles procuraram a Embaixada do Brasil em Caracas em caráter emergencial e foi feito esse transporte em uma aeronave que havia sido utilizada para levar insumos e materiais à Venezuela para ajuda humanitária. Essa aeronave retornaria vazia ao Brasil, então acabou transportando de volta esses 13 cidadãos brasileiros que já haviam feito a solicitação na embaixada. E aí o Brasil ampliou a sua ajuda humanitária ao país, né? Hoje saiu um quarto voo de Guarulhos em São Paulo, levando 35 bombeiros militares de São Paulo e do estado também de Minas Gerais para poder reforçar a equipe que já está em solo venezuelano fazendo esse trabalho do salvamento, né? Os militares brasileiros atuam principalmente no município de Vargas, em La Guaira, uma das regiões mais afetadas pelos tremores na última quarta-feira. E essa operação do Brasil foi feita ali de forma escalonada, né? Na última sexta-feira a gente teve o primeiro voo que saiu daqui do Brasil, de Guarulhos, também chegou à Venezuela por volta das 11h40 da noite, levando também bombeiros militares de São Paulo, de Minas e também do Paraná, além também de agentes da Defesa Civil e da Anatel também. Ontem, sábado, outros 2 voos também foram encaminhados à Venezuela. O primeiro decolou da base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, por volta das 11h50 da manhã, levando partes de um hospital de campanha da Marinha, que será instalado na região, e também purificadores de água. E, no fim da tarde, às 5h45, um outro voo com o envio de medicamentos e com a parte complementar desse hospital de campanha também decolou a rumo, então, à Venezuela. E agora, neste domingo, o quarto voo foi encaminhado, então, com mais esses 35 militares para poder fazer esse procedimento. Vale destacar que essa operação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Itamaraty e em conjunto também com a Defesa Civil Nacional. E aí eu relembro, Ju, que os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, seguidos por cerca de 20 réplicas, acabaram provocando esses tremores, esses desabamentos em Caracas, na região local ali também. Segundo as autoridades venezuelanas, mais de 1.400 morreram e esse número pode aumentar ali em relação às buscas. Então, a expectativa agora é de que esses agentes, chegando na Venezuela, possam reforçar as equipes que já estão. Eu estava conversando mais cedo com um plantão do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Eles encaminharam uma mensagem também, algumas imagens dos salvamentos que eles têm feito na região de Vargas, em La Guaira. Eles têm feito, então, um trabalho, portanto, muito intenso e ostensivo ali na região para poder buscar mais sobreviventes em relação a esses tremores da última quarta-feira, que foram sentidos até no norte também do nosso país, aqui do Brasil. Então, o governo brasileiro também informa que continua monitorando, porque caso seja necessário novos mantimentos, eles irão encaminhar à Venezuela. Seguimos aqui, então, acompanhando toda essa repercussão e a expectativa também da chegada desse voo, desse quarto voo que está previsto para chegar por volta das 10 horas da noite lá em Caracas, na Venezuela. Volto com você. Muito obrigada, Aline Beckett, direto de Brasília. O
O perfil do ditador deposto Nicolás Maduro no X, o antigo Twitter, publicou versículos bíblicos para enviar solidariedade à população do país atingido pelos terremotos. É destaque no site da CNN Brasil. Não está claro se essa mensagem foi escrita por uma equipe ou pelo próprio chavista, que está preso em Nova York desde janeiro. O texto publicado na rede social, está aí na tela, diz que ele e a mulher Cília Flores elevam os corações pelos que morreram, pelos que ficaram feridos, pelos que estão desaparecidos e também por quem está atuando para salvar vidas. A ex-primeira-dama também está presa nos Estados Unidos e os dois respondem na justiça americana por acusações ligadas a narcoterrorismo. Maduro, nessa mesma mensagem, também reproduz um versículo bíblico do capítulo 25 do Evangelho de Mateus.